Hoje você vê as pessoas muito indispostas a terem de passar por sacrifícios, por lutas, né? Porque a gente tem sido semeado por essa mentalidade, a felicidade como uma mágica, ou até mesmo a oposição da felicidade com o sofrimento, né? Como se o sofrimento fosse uma oposição à felicidade. Quando na verdade o sofrimento tem toda uma dimensão terapêutica que quando bem vivida, quando bem vivido ele é capaz de provocar grandes transformações para que a gente nunca mais, para que a gente avance tanto, para que a gente nunca mais se reconheça naquele primeiro momento quando o sofrimento nos alcançou. Tamanho é o poder transformador que o sofrimento tem. Fico pensando, né, nas dificuldades que cada um de nós passamos. Quanto sofrimento você já enfrentou? Quantas coisas foram difíceis para você? Momentos dolorosos que você precisou enfrentar? E porque enfrentou bem, porque extraiu aquela dimensão pedagógica do sofrimento, hoje você tem uma grandeza na sua alma, na sua maneira de pensar, na sua maneira de olhar para o outro, que você deve àquele tempo de sofrimento. A gente vira outro depois do sofrimento, bem vivido, bem experimentado. Eu preciso me encorajar para a coragem o tempo todo. Eu preciso criar dentro de mim disposição para receber a vida e dar conta de tudo aquilo que faz parte. Claro que eu tenho o direito de chorar, eu tenho o direito de sentar, de pedir socorro, eu tenho o direito de estar ao lado de pessoas que me ajudam a viver aquele momento, mas eu não tenho o direito de entregar os pontos. Enquanto a gente viver, essa vida pode ser boa, mesmo a gente tendo sofrimento, né? Mas vamos pensar assim? Essa é a dimensão positiva do sofrimento dentro do cristianismo. O sofrimento é um processo reparador, ele nos transforma. A Sagrada Escritura fala muito disso, salmos, né? Tantos salmos nos ensinam a sofrer, né? Tantos salmos são um alento para nós no momento em que a vida está sendo difícil. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, ainda que eu passe pelo vale das sombras, ainda que eu passe pelo lugar onde é impossível passar com os braços abertos, por exemplo, tamanha estreiteza, eu quero ir, e o Senhor está comigo, o Senhor me fortalece. A vida é cruel em muitos momentos, ela pode parecer muito cruel, ela pode ser sentida com muita crueldade, porque realmente existem fatos, existem acontecimentos que escapam ao nosso entendimento, mas a vida será sempre festejada, por menor que seja o motivo que ela nos apresenta. Como uma vez encontrei a mãe desse meu amigo, a Fatinha, feliz da vida naquele processo todo de sofrimento. Um dia de manhã eu cheguei na casa dela e ela toda sorridente, e ela virou: você não sabe o que aconteceu. A alegria dela era tanta que eu pensei, o Robson foi curado, né? Não, Robinho conseguiu comer metade de uma mão. Veja bem como é a vida. Quantas vezes a gente vê o nosso filho comer um mamão, uma fatia de mamão, uma maçã, uma banana. A gente vê o nosso filho com o prato cheio, com muito apetite, e a gente não celebra isso. Mas é preciso que uma doença, que uma enfermidade, retire dele o desejo de comer, retire dele o apetite. E então a gente começa a prestar atenção nas miudezas que nos restaram. E isso é viver, minha gente. Eu nunca mais vou esquecer aquela manhã. Nunca mais vou me esquecer do olhar brilhante da Fatinha ao me dar aquela notícia, como se estivesse dando a notícia da cura do menino. Não. Era só a alegria de ver o filho ter comido uma fatia de mamão. E ali a gente aprende, né? E apesar de já ser uma história acontecida há tantos anos atrás, cada vez que eu tenho a oportunidade de celebrar a vida, por menor que seja, eu quero celebrar.
É meu direito. E às vezes a gente precisa ter alguém doente dentro de casa para ficar todo mundo alertado de que nós estamos comendo do jeito errado, nós estamos dormindo pouco, nós estamos dormindo menos do que deveríamos, nós estamos descansando menos do que deveríamos descansar. O nosso tempo livre nós estamos ocupando com coisas desagradáveis. Nós nos sentamos à mesa e ao invés de fazer o nosso almoço, o nosso jantar ser um momento de descontração, de encontro com o outro, nós ligamos a televisão para ver o telejornal, com todas as suas tragédias, e a gente não consegue mais conversar, e a gente não consegue aliviar a nossa atenção, nem mesmo no momento que nós estamos sentados no nosso sofá. Até mesmo o tempo livre nós ocupamos com situações que nos estressam. Eu não estou dizendo que a gente tem que ficar alienado, não. Eu só tenho que dizer que à medida que vai chegando o final do dia, nós temos de fazer uma purificação. Da mesma maneira como... Sabe o que o organismo faz quando você dorme? Vamos usar uma linguagem muito simples para a gente poder entender. As células boas varrem as células ruins. O sistema imunológico, ele vai expulsar do organismo tudo aquilo que é nocivo ao funcionamento dele. Não é bonitinho isso? Você colocar o seu corpo para dormir, sabendo que naquele momento a sua imunidade trabalhará ao seu favor, o seu organismo vai tentar se recompor, o seu organismo vai tentar se refazer de tudo o que o agrediu ao longo do dia. Então, a gente faz o esforço para que essa varredura, para que essa limpeza ocorra de verdade. Como? Eu não vou me entupir de tanto comer antes de dormir, porque eu quero ir dormir leve para que meu organismo tenha energia para fazer isso. Para que ele tenha condições de fazer toda essa reposição, de trabalhar ao meu favor. Então, se o meu corpo precisa disso, minha gente, a minha mente também. Sabe, de você jogar fora todos os pensamentos que não valem a pena, né? Tudo aquilo que ao longo do dia foi desagradável. Para isso a gente reza, para isso a gente tem de meditar, para isso a gente faz silêncio. Para que a mesma varredura que é feita no nosso organismo, jogando fora as células cancerígenas que nós produzimos ao longo do dia, os vírus que estão ali tentando crescer dentro de nós e nos adoecer, as bactérias, que o pensamento também passe pela mesma limpeza. E essa é a presença de Deus na nossa vida, para fazer com que cada vez mais nós estejamos puros. Eu gosto dessa expressão do Salmo. Fazei o meu coração ser puro, dai-me um coração puro. O que é ter um coração puro? É ter uma cabeça que está repleta de coisas puras, boas. Não vou deitar levando as minhas mágoas, os meus ressentimentos. Meu Deus do céu, como a gente se agride nesses momentos, né? Como a gente perde uma boa noite de sono porque a gente levou os lixos que julgaram sobre nós, as fofocas que fizeram sobre nós, os comentários maldosos que fizeram sobre nós, ou até mesmo ocupamos o momento do descanso da noite para ficar alimentando essa bobageira toda. Não. Coragem. Queira a saúde, queira a vida saudável, porque Deus presente no nosso coração nos motiva a isso. A gente fazer com que cada vez mais as nossas escolhas sejam pela vida. Eu quero viver, eu quero ter coragem, eu quero ter esperança, eu quero ter fé. E a minha decisão pela vida, pela coragem, pela fé, vai influenciar aqui dentro da nossa casa. Vai influenciar o jeito como nós estamos nos alimentando, o jeito como nós estamos vivendo, o jeito como nós estamos nos tratando. Porque isso é evangelho, minha gente. Isso é conversão. É a gente fazer a opção pela vida. Para isso nós frequentamos a missa, para isso nós vamos ao culto, para isso nós queremos a palavra de Deus, para isso nós rezamos. É para que a gente tenha um coração puro, é para que a gente tenha atitudes coerentes com a vida que Deus quer para cada um de nós. De nada vale eu proclamar que Jesus é vitorioso, que Jesus está ressuscitado, se eu não buscar a minha parcela de ressurreição a cada dia, a cada instante. Hoje você